sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. Deus, muito bom. Tá aqui a minha. Todos vocês. Baixo. Pronto, agora voltou. Tá ok. Um dia muito especial para todos nós, né? Começando aí eu tava pensando agora, né? Estamos chegando aí o finalzinho do ano, né? Gente, quantas coisas, né? A gente já a gente já viveu esse ano que passou tão rapidinho, né? Passou tão rapidinho. Eu pergunto aí para você, como é que tá os seus planejamentos já para o próximo ano? Certamente é, certamente nós já estamos aí, cada um já pensando no que vai fazer, como vai fazer. Eu penso que é uma coisa importante a gente estar se preocupando como é que eu vou fazer para melhorar, né, aquelas coisas que esse ano eu não consegui tão bem, né? Então, há muitas melhorias a serem feitas, né? E eu sinceramente, eu acredito que todos os dias, quando a gente acorda, a gente já tem que dar graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá, né? Ele está sempre proporcionando para nós, né, oportunidades para que a gente possa estar glorificando, exaltando, bendizendo o seu nome e tantas coisas mais que a gente nem percebe, né? Que Deus nos concede. Por exemplo, a gente nem se dá conta que está respirando, né? E a gente faz isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade, né? E assim que é a coisa, né? Ninguém de manhã levanta e já, deixa eu procurar aqui, organizar o ar que eu vou respirar. A gente já levanta, já está respirando, amém, graças a Deus, né? E para aqueles que não acordaram hoje respirando, a glória a Deus também, né? Porque já estão numa situação melhor, né? Então, se esse é o caso de alguém, certamente esse alguém nem está nos ouvindo nessa manhã. Mas, gente, né? Já que você acordou bem, está aí animado, que tal a gente meditar um pouco na palavra de Deus? E aí eu pergunto, você já fez sua leitura hoje? Porque uma coisa boa, né, que deve acontecer nas nossas vidas todos os dias é conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais a respeito da vontade de Deus, né? Do nosso Senhor,
aquele que a gente diz amar, né, e querer servir e adorar em espírito e em verdade, é necessário que a gente invista também no conhecer essa vontade. E essa vontade a gente conhece por meio das Escrituras, né? Eu não conheço uma outra forma de nós estarmos conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas que não seja por meio por meio das Escrituras. Então, o que nós precisamos fazer, né, é nos achegar a ela. Às vezes a gente tem alguma dificuldade para entender determinados textos, mas isso não é desculpa para a gente não, né, se aproximar. Então é necessário que nós dediquemos tempo, né, para estarmos aprendendo, né, do Senhor, lendo a sua palavra, orando, meditando, sabe? E aí, dessa forma, a gente vai conhecendo mais a vontade do Senhor. E conhecendo a vontade do Senhor, aí a gente corre o risco de começar a fazer essa vontade, né? Então, para isso é preciso que a gente conheça a vontade do Senhor, que vem aí por meio das Escrituras, e aí a gente começar a praticar. Para você que nos acompanha pelos nossos aplicativos ou pelas nossas redes sociais, pelas lives, muito bom dia. Bom dia. Eu quero dizer para vocês que todos podem e devem participar da programação aqui, né? Dando sua opinião, fazendo sua crítica e tudo mais, e tudo é válido. Tudo é válido. Mas aí com o nosso irmão Severo, que já colocou o comentário dele aqui, ele que está acompanhando pelo nosso YouTube, ele diz assim: bom dia, Valdizan. Que Deus, na sua infinita sabedoria, nos dê sabedoria, força e coragem para fazermos aquilo que é da vontade de Deus. Porque para fazer o que não é a vontade de Deus, a gente tem muita coragem, né? Tem muita disposição e tudo mais. Agora, para fazer a vontade de Deus, aí é outra conversa, né? Aí é outra conversa, né? Então, se você é daqueles que tem lutado para fazer a vontade de Deus, você entende perfeitamente o que eu estou falando, né? Perfeitamente o que eu estou falando. Graças a Deus, né? Que Deus nos deu esse privilégio, né? Alguns, né? Nem todos, né? De reconhecer, né? Essa dependência, essa necessidade e também essa tendência que a gente tem aí para as coisas erradas, né? Eu, alguns anos atrás, eu conversando com um pastor, conversando com o pastor, ele falou para mim assim: irmão, olha, eu não vou à praia. E eu acho que cristão não deveria ir à praia. E aí eu fiquei, tava outro pastor lá também, e a gente perguntou assim: mas por quê? Tá, porque é difícil você ir na praia e não pecar. Oxi, como assim? Não, porque lá as pessoas ficam tudo com pouca roupa, não sei das quantas, né? E eu fiquei pensando, né, realmente sobre essa questão. Não que eu de todo concorde com ele, mas de certa forma, se você tem alguma coisa que é o seu ponto fraco, você deve evitar, né? Porque para uns é uma coisa, para outros é outra, né? Essa questão da concupiscência, né? Esses desejos da carne, eles são aflorados, né? Para uns de uma forma, outros de outra, né? Então, a gente tem que ver qual é meu ponto fraco. Então, se ele é meu ponto fraco, então eu não vou por ali, eu vou mudar o caminho aqui. E assim por diante. Mas é importante a gente ter essa percepção pessoal, né? Como é para mim, né? O que ele quer para mim pode não ser para você, né? De repente para você tá de boa, né? Amém, glória a Deus. Mas pode ser que para outros não. Olha, ontem eu vi uma manchete, né? Que teve uma denominação aí que impôs para os seus membros a questão de, vamos dizer assim, usos e costumes, né?
Nessa igreja a pessoa não pode, as mulheres não podem usar saia, parece. Não pode usar penteado ou cabelo tipo Rastafari, esse negócio assim de enrolar os cabelos, esse negócio. Colocar lá umas regras, né? E, e aí claro, essas coisas eu tenho que contrastar com a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja em Colosso, ele diz que essas regras, né, elas não têm nenhum poder contra a sensualidade, né? Contra os desejos da carne. Por mais que as pessoas inventem meio mundo de tramóia aí, coloque isso, aquilo outro, gente, não vai resolver. O que liberta o homem do pecado é a palavra de Deus. Então, o que as pessoas precisam é aprender sobre a vontade de Deus, porque enquanto isso não acontece, a nossa tendência é sempre fazer, né? É tipo os judeus, né? Eles faziam a cerquinha para proteger a palavra de Deus. Isso ia virava tradição, e aí com o tempo se tornava algo que tinha mais relevância, mais importância do que a própria palavra de Deus. E aí que Jesus entra, né, na contramão deles e diz: olha, vocês estão abrindo mão da palavra de Deus por conta das vossas tradições, né? Então, as tradições que nós devemos guardar hoje, implantar hoje para a igreja, são as tradições que os apóstolos deixaram para nós, escritas, né? Então, essas tradições precisam serem mantidas, né, na igreja. Os demais não, né? Os demais não, né? Então, tem muitas coisas aí que nós estamos dando prioridade e deixando de priorizar o que é mais importante, meu irmão. E o que é mais importante? O mais importante é o que está escrito na palavra de Deus, né? Às vezes a gente não tira um tempo para simplesmente para ler a Bíblia, sabe? Para colocar nada em prática. E aí vai ficando e vai indo, vai. E pronto, termina que a gente se envolve tanto com essas questões, porque de alguma forma a gente gosta de regrar os outros, né? Aí a gente gosta de impor sobre os outros, né? E tudo mais. E isso não é legal. E hoje eu escolhi, né? Eu estava olhando aqui os temas e eu escolhi trazer para nós um tema que eu acho bastante relevante, né? Essa questão de a gente ter a sabedoria para em toda e qualquer circunstância a gente transformar em oportunidade para compartilhar o evangelho de Jesus. E não ficar criando obstáculos, né, barreiras e tudo mais. Você pensa uma pessoa, né? Eu morei algum tempo em São Luís do Maranhão. E São Luís do Maranhão é uma cidade, se tiver mudado, gente, me fala aí, tá bom? Mas eu morei em São Luís do Maranhão, acho que nos anos 80. E uma coisa que tinha ali, que era muito frequentado, e São Luís ele aspira para isso, né? Naquele tempo era assim, era a música afro, né? O reggae, né? Naquele tempo havia. Eu morava num pensionato na Rua Estrela. Para quem conhece São Luís sabe que a Rua Estrela ela sai ali termina bem no Sindicato dos Estivadores e atravessa praticamente a cidade ali pelo centro, passando na frente do teatro, do shopping, tudo mais ali. E eu morava ali e eu não era adepto de reggae e nem sequer fui nenhuma vez ali no Sindicato dos Estivadores, né? Mas da onde eu morava, a gente via o movimento que ficava logo assim a uns 300, 400, 300 metros, 400, mais 300 eu acho. Talvez até menos. E eu ouvia as músicas, né? Então sempre tinha lá essa cultura em pleno
né? No auge ali, né? Do reggae e tudo mais. Então, quando a gente vem para Cristo, a gente recebe a responsabilidade e o compromisso de levar o evangelho para todas as pessoas, né? Então a gente não tem assim direito de escolher para quem vai pregar. Não, a ordem é para todos. Também a gente entende, né, pelas escrituras, que nós não temos o direito de impor sobre as pessoas nenhuma carga. O que nós temos como responsabilidade é ensinar. E aí, se a pessoa, se a pessoa, pelo entendimento, pelo conhecimento, ela decidir fazer a coisa certa, amém. Glória a Deus. Gente, seguir a Jesus, né, ser cristão, é uma decisão que cada um que tem que fazer. Ninguém pode impor sobre os outros, né, essa questão, nem os pais. Os pais devem conduzir seus filhos da melhor forma possível. São cristãos, conduzir os filhos da melhor forma possível para que esses filhos possam seguir a caminhada cristã. Mas, olha, por mais que os pais façam sua parte direitinho, chega uma hora na vida da criança ou do jovem que ele vai ter que decidir se ele quer mesmo seguir a fé dos pais ou não. Não é uma coisa obrigatória, os pais não tem. Chega uma hora que eles vão decidir se eles querem ou se não querem. E aí, para aqueles que ainda não têm filhos, ou para quem tem filhos que ainda não chegou a essa idade, pode até me contrariar. Mas uma coisa é certa, um dia essa verdade vai bater na sua porta e você vai dizer bem que o irmão Valdizan falou. Porque, gente, nós não podemos impor para ninguém, nem para nossos familiares. A gente tem que transmitir a palavra gostosa e com alegria, para que as pessoas desejem e queiram também, assim como nós, serem felizes, alegres e tudo mais. Então, vamos dizer que uma pessoa começa a vida dela e aí tem a sua família e ele começa a, sei lá, vai ao culto, vai às reuniões, mas em casa ele não faz a leitura dele, ele não compartilha nada da palavra de Deus, ele não dá um bom testemunho, ele é uma pessoa muito assim irada, briguenta, zangada, pavio curto, e fala mal dos irmãos, e olha quantas coisas mais, né? Aí você percebe que essa pessoa, ela está desconstruindo, ou melhor, ela está fugindo da responsabilidade dela e não está nem construindo nada, pelo contrário, ela está destruindo. Nós temos histórias, né, de muitos, na maioria dos casos, história de irmãs que diz o seguinte, rapaz, aquela anedotazinha que diz assim, que o jovenzinho chegou para o pastor presidente da denominação dele e falou assim, ô pastor, eu queria que meu pai morasse aqui, eu queria que ele viesse morar aqui no prédio da igreja. E aí o pastor presidente ficou sem entender, aí perguntou assim, mas meu filho, por que você quer morar aqui? Não, porque meu pai aqui é uma bênção, sabe? Pai, aqui é uma bênção. Então, bom dia, Josué. Então, a gente deveria morar aqui, né? Então, tem situações que na igreja que muitas vezes é assim mesmo, né? Os maridos, eles são pregadores, são aconselhadores, são exemplo para a igreja toda, né? Mas em casa é uma negação. Então, eu não quero ser isso. Por mais que a gente seja tentado, por mais que a gente passe por perrengues, mas o importante é fugir disso. Eu penso que em algum momento eu fui uma pessoa assim. Eu penso que em algum momento eu vacilei com isso, né? Mas a gente sempre tem a oportunidade de mudar, né? E hoje eu posso dizer para você, né, que se eu ainda não melhorei, né, como eu gostaria,
Mas eu espero que Deus continue insistindo em mim, não desistindo, para que eu possa melhorar cada vez mais. Tem o testemunho aqui, né? Josué está acompanhando o programa também. E aí Josué sabe, né? Como é que às vezes eu não era osso fácil de roer, não, né? Eu sei que a gente pisa na bola. Mas, irmão, voltando ao nosso tema de hoje, ainda nas preliminares, Deus nos colocou aqui nesse mundo, nos deu uma missão. E a gente não vai. Eu estava falando ontem, né, com o Geraldo, que às vezes falta sabedoria na gente para lidar com as pessoas que querem Cristo. Ele falou de um serviço que eles deram início e alguém chegou lá e viu que nos encontros lá dos adolescentes eles faziam uso de um violão ou coisa assim, né? E aí por conta disso o trabalho foi criticado, teve problema, né? Não, filho, tá atrasado não. Tá atrasado não. Então, às vezes a gente quer que as pessoas sejam perfeitas, né? Até mais perfeitas do que Jesus, né? Porque nós somos uns deuses mais exigentes. E aí, quando a gente olha para o nosso cenário assim, maior, a gente percebe que nós, como igreja, eu falei isso ontem, a gente está muito aberto para receber os santos na igreja, né? Mas os pecadores não. Pecadores não. Então, é importante a gente pensar que a igreja é composta de pecadores, né? Pecadores que estão no processo de santificação. Pessoas que, assim como eu e você, têm problema, têm dificuldades, têm muitas barreiras para superar, né? Tem muita dificuldade pela frente, né? E essas pessoas são pessoas que estão ali carecendo da graça de Deus, carecendo do apoio dos irmãos, da ajuda, né, do outro. E assim, meus irmãos, é o que a gente percebe que existe na sociedade de modo geral, pessoas precisando encontrar conexões que os dê alguma esperança, que lhes dê alguma segurança. E é aí que entra a igreja. A igreja precisa ser composta dessas pessoas que, ao serem evidenciadas para a sociedade, possam gerar um desejo na sociedade de fazer parte, né, daquele movimento, daquela igreja. Que é isso que acontecia, né, que a gente lê, né, em Atos 2, versículo 47, a palavra de Deus diz que a igreja, ela contava com a simpatia das pessoas, né? Contava com a simpatia das pessoas. Isso era algo interessante, porque essa atração que a igreja apresentava para a sociedade possibilitava para que Deus, dia após dia, fosse acrescentando mais e mais pessoas naquele grupo, né? Então, olha só a importância da gente dar um bom testemunho, né? Da gente procurar ser esse vaso aí, né? Acabei de saber que o irmão Inácio faleceu. Pensando nessa graça de estar com Deus ou em comunhão com os irmãos, somos felizes. Ô José, eu não sei quem é irmão Inácio. Me ajuda aí, me refresca aí a memória. Tá, irmão Inácio, acabei de saber que o irmão Inácio faleceu. Tá, então me fala um pouco mais sobre isso, filho, para me ficar atualizado aqui. Não tô sabendo, não tô lembrando de nenhum Inácio. Não tô lembrando de nenhum Inácio, mas bem, José vai colocar alguma coisa mais aí pra gente ficar mais antenado com isso. Bom, meus irmãos, então já fiz aqui
um bom prelúdio, né? Um bom prelúdio, né? Antigamente, eu não sei ainda hoje, né? Mas antigamente tinha o prelúdio. A gente chegava no prédio da igreja, aí tinha... Quando eu me converti na igreja batista, tradicional, né? E aí a gente chegava lá, o culto começava 7 horas, então 6h30 já começava o prelúdio, né? Então tinha ali um irmãozinho lá tocando um piano, uma musicazinha muito tranquila, assim. Enquanto isso, os irmãos iam chegando, iam se acomodando nos seus lugares, né? Cada um já tinha o seu lugar lá, o tempo todo, só você estava naquele lugar, né? Então, já ia se acomodando, aí quando era 7 horas, um pouquinho antes das 7, os jovens começavam a cantar, né? A banda dos jovens e tudo mais. Então, era uma coisa assim. Então, já fizemos o prelúdio, né? Já fizemos o prelúdio, agora eu quero passar a anunciar para vocês, de fato, o tema. O texto de hoje, gente, para quem quer acompanhar na Bíblia, é 1 Coríntios 9, tá? Do versículo 16 ao 23 que eu vou ler na íntegra, tá? Mas, antes de ler, eu gostaria de ler outro parágrafo aqui que diz assim: vamos nos juntar ao apóstolo Paulo para quebrar todas as barreiras, para nos identificarmos com todos, a fim de ganhar muitos para Cristo. Muitas vezes, né, a igreja ela é um pouco seletiva, né? Um pouco seletiva. E a gente não consegue ver nenhuma, como é que eu digo, né? Nada de apoio ou de algo que pareça com essa questão de exclusão. Pelo contrário, a Bíblia mostra que o Evangelho, né? Jesus várias vezes, o Evangelho ele está sendo anunciado para os maltrapilhos, né? Os maltrapilhos. Que tema bom, né? Estou estudando Romanos e a leitura de hoje está nesse ponto. Romanos todo sobre o Evangelho. Amém. Então vamos falar sobre essa questão. Estou estudando Romanos. A leitura de hoje está nesse ponto. Amém. Então vamos falar um pouco sobre essa questão. E para fazermos isso, né, sob a autoridade bíblica, a gente vai ler então 1 Coríntios, capítulo que eu falei que 9, do 16 ao 23. A palavra de Deus ela diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada, né? Então, de uma maneira ou de outra, pregar o evangelho, né? Versículo 18. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele.
Fazer tudo por causa do evangelho, né? Essa é a frase que nós temos aqui, né? Fazer tudo por causa do evangelho. A gente intitula também essas atitudes do apóstolo Paulo como tato espiritual, né? Tato espiritual. Então, introdutoriamente, a gente pode dizer que, embora existam muitos aspectos no esforço para glorificar a Deus, promover assim o crescimento espiritual, a benevolência, a busca da pureza, etc., ganhar almas para Cristo é o objetivo principal. Atualmente eu tenho me tornado muito crítico, né, de muitas coisas com relação à igreja, em função desse distanciamento, né? Eu sou de um tempo que a gente fazia os eventos da igreja com foco no evangelismo. Então tínhamos o culto vamos dizer assim, do dia do amigo, o culto, sabe? Os eventos de casais, os eventos de família, tudo tinha um propósito de evangelismo, ou seja, a gente convidava os vizinhos, os amigos para a programação e dali gerava os contatos de estudo. Então as coisas andavam muito por ali, né? Hoje em dia a gente tem feito muitos eventos, mas os eventos eles ganharam uma tonalidade assim, meio que de entretenimento, né? Ou coisa parecida. Mas aquele foco lá, a gente já sabe que foi perdido. Perdido ou esquecido, ou coisa parecida. Assim, na minha percepção crítica, sabe, irmãos? Eu não quero que ninguém fique chateadinho comigo, né? Mas é o que eu tenho visto, né? A gente investe muito mais em evento do que na coleta da igreja, né? Acredito que a qualidade de muitos irmãos testemunho do Senhor são resultado da graça. Sobre abandonar o velho homem e abraçar uma novidade de vida, assertiva, empolgada, objetiva. Verdade, Josué, é isso mesmo, né? O testemunho, né, dos irmãos, o nosso testemunho, ele precisa falar mais alto do que as nossas palavras. Nossas palavras devem ser o segundo plano. O nosso testemunho de vida é que deve ser a prioridade. Temos que trabalhar em cima disso, né? Bom, é fácil tirar os olhos desse objetivo principal. Muito fácil. Jesus, quando ele encontra com os discípulos ali na Galileia, antes dele ser assunto aos céus, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém, filho. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E o versículo 19, ele diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no versículo 20, ele diz: ensinando-os a guardar todos os mandamentos, né? E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então existe uma organização das coisas. Primeiro, o evangelismo, a missão, ela é desenvolvida sob a autoridade de Jesus. Ou seja, se a gente está fazendo a obra do Senhor, precisa ser sob a autoridade do Senhor. Aí eu pergunto, como é que a gente sabe que o que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade do Senhor, está sob a autoridade do Senhor? É fácil, irmão. Embora pareça difícil, mas não é difícil não. Inclusive, nós temos vários exemplos na Bíblia. Vou começar, a igreja está ali se organizando, e aí vamos começar quando Jesus vai embora. Jesus subiu, os apóstolos ficaram sós. E aí eles notaram a questão da ausência de um dos apóstolos, que era o Judas, né? E aí eles pensaram, bom,
Se um for embora, vamos consultar para ver como é. Vamos procurar saber qual é a vontade de Deus para esse negócio. E aí o que aconteceu? Eles foram para a Bíblia e descobriram lá na vontade de Deus, pela profecia, que outra pessoa deveria ser colocada no lugar. E aí eles vão lá e escolhem 2, né? E desses 2 eles tiram sorte e a sorte cai sobre Matias. Então eles entenderam que eles estavam fazendo a coisa de acordo com a vontade de Deus, né? Porque Deus participou, né? Aí eu vou dar um salto aqui, né? E vou avançar um pouco mais. Quando os irmãos, né, decidem fazer, e aí eu vou entrar num ponto que pode ser que alguém reflita sobre isso nos nossos dias. Alguém falou sobre missão? Alguém falou sobre missão lá em Antioquia? E aí os irmãos, para aí, a gente tem que ver o que Deus pensa sobre isso. Aí foram buscar o Senhor de novo para ver como é que fazia, né? E aí descobriram lá, o Espírito Santo deu as diretrizes para eles. Olha, assim, eles... é isso aqui que nós vamos fazer. Aí fizeram de acordo com o Espírito Santo. Isso para fazer a missão. Passado mais uns anos, gente, teve um problema lá na igreja. E o problema tem que ser resolvido de acordo com a vontade do Senhor, né? Então a igreja é estabelecida, começa a disseminar a palavra, né? E aí o problema, né? Os judaizantes estavam querendo que os gentios fossem circuncidados, né? Guardasse a lei de Moisés e tudo. E aí isso virou uma celeuma, né? E aí o apóstolo Paulo com Barnabé veio, juntamente com esse grupo de homens que estavam disseminando essa doutrina, vieram para Jerusalém para se encontrar com os presbíteros e com os apóstolos para resolver a questão. E aí como é que eles resolveram? Outra vez, mesmo, foram buscar Deus na palavra. Foram buscar Deus na palavra para saber como é que eles fariam. E aí só pareceu bem a nós aqui o Espírito Santo que fizesse assim. Então, não é a gente dizer, não, a gente está fazendo aqui sob a autoridade de Jesus. Mas Jesus está no negócio. Me diga, você está fazendo uma coisa aí que está sob a vontade de Deus, certo? Me diga uma passagem bíblica que você está usando para embasar essa sua submissão à vontade de Deus. Qual é a vontade que está sendo colocada aí? Qual é a vontade de Deus que está sendo colocada aí no seu negócio, né? Então, é isso mesmo. É muito fácil a gente dizer assim, aqui a gente faz só a vontade de Deus. Gente, na maioria das vezes, né? Quase sempre, a gente faz nossa vontade. A vontade de Deus não é nem consultada, né? Aí eu... Olha, eu não vou nem estender nessa direção não, mas bem, deixa eu ler aqui comentário do Josué. Sou feliz por ter o Senhor como pai. Amém, filho. Inácio é um irmão da igreja na Paraíba, se não me engano. Vou procurar mais informações. Tá bom, filho. Eu realmente não lembro. Não lembro do irmão Inácio, né? Eu não lembro. Mas, amém, glória a Deus, né? Glória a Deus, se está em Cristo, tá bem, né? Ruim se não tiver. Bem, vamos aqui. Outra coisa que eu quero dizer aqui na nossa introdução. E assim, em 1 Coríntios 9, Paulo nos dá um paradigma para melhorar nossos esforços evangelísticos. Paradigma são os padrões, né? Padrões que regem. Então, qual é o padrão que você tem usado? Quais as linhas, né, que direciona, né, o seu evangelismo, né? A forma como você evangeliza. Como é que é essa questão? Eu evangelizo só para os caminhoneiros. Eu evangelizo só para os empresários. E aí eu estou falando isso porque nós temos aí a igreja, as linhas, né? Estou falando aqui de modo denominacional, de modo geral, né? Nós temos aí a igreja que se dedica só aos roqueiros,
Nós temos igreja que se dedica aí aos nudistas. Temos igreja aí que se dedica, né? Que diz, o meu ministério é só com os LGBTQI+, NCNPq, não sei das quantas. E aí você vai ter esses negócios todos. Agora, quando a gente veio para o Evangelho, a gente percebe que Jesus ele morreu por toda essa turma aí, né? Toda esses grupos de pecadores. Mas quando a pessoa conhece o Evangelho de Jesus, ele não procura um grupo que seja igual ao pecado dele. Ele procura Jesus. E aí, quando ele procura Jesus dessa forma sincera, honesta, o que é que ele faz, gente? Ele abandona o pecado, seja ele de prostituição, de latrocínio, de suicídio, de assassinato, de roubo, não sei das quantas. Pode ser também de mentira. Até porque o pecado da mentira é um pecado que parece que a igreja acha que é um pecado branco, né? Pode ser praticado. Porque o que a gente vê de mentiroso no meio da igreja, pessoas mentem descaradamente, né? Talvez você diga assim, ô irmão, que é isso? Eu digo, você nunca conheceu um mentiroso na igreja. Todas as pessoas falam, olha, da mentira mais corriqueira. Vou lhe contar uma aqui. De manhã cedo você chega no prédio e aí os irmãos começam a chegar, ou você encontra alguém na rua, ou não sei aonde, e você pergunta, ô irmão, tudo bem? E o irmão, beleza! A vida dele tá uma desgraça, né? Um fracasso, quebrado, arrebentado, mas ele não diz, ô irmão, não tá bem, diz, beleza! E aí, porque ele quer manter o status, o orgulho e tantas outras coisas, né? Quer manter ali em cima. Gente, nós precisamos partir de um ponto, de um pressuposto, que de fato as escrituras estão certas quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo nenhum sequer. A gente tem que partir desse ponto para nós nos identificar conosco mesmo, né? Olha para você. Olha, eu sou isso aí, eu sou o resto. Eu sou esse vaso quebrado aí, e preciso que Deus me ajeite, né? É conhecer que nós não somos nada, gente. E a gente começa a ser grande quando a gente reconhece que a gente não é nada, né? Então eu quero deixar essa dica para você, né? Então começa assim, a gente mesmo, né, depois de grande, a gente entra nessa batalha espiritual, através de Jesus, a gente vai seguindo. Mas, gente, é preciso muito sangue no olho, sabe, para seguir os passos de Jesus. Porque o maior adversário nosso de fato, somos nós mesmos. Nós temos que vencer primeiramente nós mesmos, né? E para depois a gente vencer as outras coisas. Sinto que foi nesse caminho que muitos homens bem intencionados colocaram instrumentos e aceitaram distorções da palavra. Mas têm extrema dificuldade para aceitar o amor, né, e tudo mais. Bom, é verdade. Porque assim, ó, nada que acontece de ruim na igreja começa como algo ruim. Começa como algo bom. Por exemplo, quando a igreja começou a implantar pequenas congregações ali nos seus primórdios, surgiu a ideia de ter alguém para fazer vamos dizer assim, um pastoreio, ter várias congregações sob sua custódia. Sob sua custódia. Aí, essa ideia era para quê? Para ajudar os irmãos, para manter a coisa assim, alimentada, orientada.
E porque a igreja estava se desenvolvendo, tinha muitos irmãos imaturos, e a ideia era essa. Então começaram a colocando assim vários irmãos, né, que já recebia título lá de bispo, né, para estar coordenando as congregações. Então cada um ficava com um grupo de congregações. Aí essa foi a ideia. Você sabe como é que terminou essa história? Terminou com o Papa, né? Então tem o Papa e depois tem os outros. Aí vai distribuindo, né? Aí no Brasil nós temos aí na igreja, nas capitais, né? Nós temos a catedral, temos também por região, temos por estado. É muita organização. O mundo religioso evangélico segue a mesma diretriz. A mesma diretriz. Então você tem numa capital a sede, né? Assim, como também nas cidades mais centrais, tem a sede, e aí tem o pastor presidente que coordena um grupo de pastores. O modelo é o mesmo, não mudou nada. Então nós estamos aí, né, claramente vendo o distanciamento que essas pessoas. Agora, e na igreja, como é que é, né? A igreja, ela vai para outro extremo, né? Ela diz, não, as congregações são independentes, então que se dane para lá. Você tá com problema, se vira, se cuida e tudo mais. A gente não tem nada a ver com isso, não, porque as congregações são independentes, né? Quer dizer, um extremo ignorante, né? Totalmente. Nós somos totalmente dependentes uns dos outros, né? Nós somos livres para tomar decisões boas, mas para tomar decisão ruim ninguém é livre, né? Então a gente tem que cuidar. Se uma congregação está indo no caminho torto, a outra congregação tem que chegar e dizer, para aí, meu irmão, tá errado, para cá, e ajudar, né? Então, livres, né, para fazer a coisa certa, né, para andar na doutrina, né, de acordo com a doutrina, tomar suas decisões com relação a como vai trabalhar, sabe? Mas no que diz respeito à doutrina, não, todo mundo é dependente um do outro, né? Nós somos um corpo, né? Então precisa estar alinhado, né? Alinhados. E se alguém está desviando, é preciso que a outra congregação vá, não no sentido de impor, de ser pastor da igreja, mas na questão de orientar para ficar no caminho, né? Ficar no caminho. Então essa é a nossa responsabilidade. Então aí, deixa eu voltar aqui para nós. Nós precisamos, né, encontrar, né, um ponto de equilíbrio que nos ajude, pegando os princípios do Evangelho de Jesus, poder, né, com amor, com sabedoria, compartilhar essa bênção que é o Evangelho de Jesus com todas as pessoas, em todos os níveis sociais, entende? Com todas as suas ideologias e tudo mais, né? Então, é aquilo, você vai pregar para... você que é palmeirense, né, vai pregar para um corintiano, você não vai chegar lá vestido na camisa do Corinthians, gente. Então você chega lá vestido na camisa sua mesmo e não vai lá como torcedor de Palmeiras nem de Corinthians, vai lá como cristão, vai lá para falar de Cristo, para testemunhar de Cristo, né? Embora aquela pessoa torça para outro time, você não está lá por conta da torcida ou não torcida dele, mas por conta da alma dele que precisa ser resgatada para Jesus. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, perceber o nosso lugar, né? O nosso lugar no reino de Cristo. Qual é o nosso papel, nossa função? Nós não somos chamados para ser pequenos deuses. Nós somos chamados para ser pequenos cristos, né? Ou seja, imitadores, seguidores, exemplificadores de Cristo nesse mundo, né? Cada um de nós, né? A gente recebe a função de evangelizar. Então, vamos pensar que, no caso, cada um de nós somos um evangelista. Eu não estou falando no sentido de que você tem o dom de evangelismo, você tem a responsabilidade de evangelizar. O evangelista, especificamente, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre o evangelista. O nosso irmão Rendal vai estar aqui, nós vamos estar falando sobre a pessoa do evangelista, a função dele, como escolher um evangelista e tudo mais. Então a gente vai estar falando sobre isso. Mas hoje eu quero falar que todos nós
que estamos em Cristo, temos a função de evangelizar. Então, como é que é o coração do evangelista, né? Como é que é o coração? Aí começa pelo coração. Coração do evangelista. Antes da sua ascensão, Jesus delegou sua missão de buscar e salvar os perdidos, né? Que foi isso que Jesus disse, foi isso que eu vim fazer. Então, quando Jesus ele instrui no seu doutrinamento, ele está ensinando os discípulos a respeito da vida cotidiana, ele já dá a direção, né? A direção para que a igreja alcance o poder de resgatar o pecador. Como é isso? A igreja ela adquire esse poder por meio do testemunho. Por meio do testemunho. A gente vê, por exemplo, capítulo 5, versículo 14 ao 16 de Mateus. Jesus está falando, depois que ele termina de falar ali das bem-aventuranças, ele parte então para a visão de fora para dentro, ou seja, como é que a igreja deve ser vista pelas pessoas lá fora, né? Então, o versículo 14 ao 16, depois que ele diz que os cristãos, os discípulos, eles fazem eles dão gosto no mundo. No versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sob um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Aí, versículo 16, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, o que a gente faz deve ser feito com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Como é que nós vamos cumprir com o ID de Jesus de forma eficaz? A gente começa, antes de querer fazer dos outros discípulos, a gente começa sendo esse exemplo, sendo esse discípulo, promovendo essa oportunidade das pessoas verem na gente a possibilidade de algo melhor, de algo superior. Então começa por aí. Jesus ele disse que nós deveríamos, a partir daqueles homens lá, irem pelo mundo inteiro. Então, uma vez que é impossível alcançar a salvação sem o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Então, uma vez que é impossível, né, uma pessoa ser salva sem ouvir o Evangelho de Jesus, sem crer no Evangelho de Jesus, nossos esforços evangelísticos são vitais. Então, deixa eu ver aqui, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6 ao 9, ele diz que as pessoas elas estariam recebendo, isso na vinda de Cristo, né? Recebendo a condenação pelo fato deles não terem crido, obedecido o Evangelho de Jesus. E isso vai fazer delas, e às vezes, aí eu pergunto, por que eles não ouviram? Por que eles não creram? Por que eles não obedeceram? Então, é importante a gente pensar nessa questão, porque a nossa responsabilidade é viver e pregar. Viver e pregar o Evangelho de Jesus. E as pessoas vão nos dar um feedback, vão nos dar um retorno. E como é esse retorno? Esse retorno é baseado no que eles veem em nós. Se a gente é o tipo de pessoa que fala muito de Jesus, 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 mas a nossa vida não segue nessa direção, então as nossas palavras não vai fazer efeito.
Agora, mesmo que a gente não fale nada de Jesus, mas se a gente vive uma vida correta, vai chamar a atenção das pessoas. Porque o mundo corrupto que nós vivemos hoje, as pessoas têm um desejo de ver alguma coisa boa. E as pessoas esperam, né, muitos ainda esperam, que essas coisas boas, elas sejam parte integrante da conduta da igreja. Ou será que não é assim? Então eu espero, irmãos, que esse primeiro ponto ele nos estimule a uma mudança, a uma atitude, alguma, sei lá, uma quebra de paradigma aí, né? É isso que eu espero, sinceramente, né? Para cada um de nós. Não basta simplesmente dizer eu sou cristão. É preciso que a gente vá para além disso, né? É preciso que a gente de fato faça valer a pena. Vou dar uma paradinha rápida só para tomar uma água e eu volto. Enquanto isso, você vai ficar aí acompanhando essa trilha musical instrumentada, tá? Deixa aí com vocês, já volto rapidinho. É isso aí, voltei. Estou aqui de volta para libertar vocês desses. Tem irmãos que não não aguentam ouvir um sonzinho assim que já quer dançar, né? Gente, vai com calma aí, tá? Tem outros que dizem, ô irmão, você tá colocando música instrumental aí na rádio. É porque assim, ó, o cântico, né? Até quando eu coloco o cântico dos irmãos aqui na live, as redes sociais reclamam, né? Diz que não é dos irmãos, não. Como é que é? Diz que tem direitos autorais, né? Aí eu coloco aí essas musiquinhas aí, a gente baixa da própria rede social, lá do YouTube, do Facebook, e coloca aí essas trilhas aí que não dá problema na transmissão, tá bem? Então vamos lá, vamos em frente, vamos seguir aqui. Compartilhando aqui essa bênção que é a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da demolição das barreiras. É importante a gente pegar esse ponto aqui, né? Demolir as barreiras que impede o nosso caminhar na direção do pecador, né? As barreiras que impedem o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Essa música tá perto de reggae, né, José? Bom, é isso. Vamos lá. Ô Josué,
aquele link da lição que você me mandou, não abre, meu filho. Não abre. É a lição de Atos. Atos é aqui do Bible Course, né? Então esse link não abre. Sei que deu nele, né? Mas não quer abrir de jeito nenhum. Depois me manda o PDF que eu já olho aqui. Tá bem? Cadê o Valmir, rapaz? Valmir, bom dia, meu irmão. Alguns irmãos reclamam em casa e em seus carros não tocam a capa. Rapaz, isso aí, assim, Valmir, aqui, a gente gosta de regrar os outros, né? Olha, eu acompanho aqui a rádio o dia todo, né? De vez em quando eu tô acompanhando para me ver a questão da audiência, né? E, rapaz, não passa de 10, 15 irmãos simultâneos assim acompanhando a programação da rádio. Isso me diz que nós não somos amantes do cântico a capela. Os cânticos que a gente canta no culto, aí só canta no culto, né? Então sai cantando diariamente esses cânticos. Então, o que a gente escuta em casa, né, quando é música gospel boa, se é que tem alguma boa, mas eu particularmente tenho algumas que eu gosto, né? Ainda vai, né? Mas tem gente que escuta outras coisas mesmo, né? Escuta sertanejo, sabe? E assim por diante. Então, é muito interessante, né? É interessante a gente ver. Eu até quero lembrar aqui do Ricardo Godin. Ricardo Godin foi o fundador da Igreja Bethesda, lá, acho que em Fortaleza. Ricardo Godin, grande pregador, teólogo aí pentecostal. E ele escreveu naquele livro Proibido, né? Dando um jeito no jeitinho. Alguma coisa assim, o livro dele. Rapaz, e foi. E ele fala dessas coisas, né? O pessoal da CPAD, né? Caçaram esse livro na livraria. Não queria nenhum livro dele na livraria. Foi a maior onda. Por quê? Porque os mesmos que diziam assim: olha, você tem que dormir de calça, né? Eram os mesmos que estavam lá ostentando nas suas casas televisores e não sei quando, né? Porque diziam para uns assim: você não pode ter televisão em casa, mas eles estavam lá: você não pode ouvir música do mundo, a música do mundo, né? Aí tinha lá a coleção de música, daquele tempo de CD, né? Então, gente, a gente gosta de regrar os outros, né? Então, a partir do momento que o irmão passou, tem um irmão que olha, ele não dá um bom dia para mim. Aí quando foi um dia, eu fiz acho que uma abertura no programa, alguma coisa assim, uma trilha lá que tinha eu acho que era até música do Arauto do Rei, né, que é da Adventista, né, o Arauto, acho que é. E tinha um cântico lá que acho que aparecia um piano, alguma coisa lá, né. Esse irmão aproveitou para colocar uma observação lá para mim, né. Mas não me dá bom dia, não dá boa tarde, não dá a paz do Senhor, nem a paz de nada, né? Não dá nada, mas quer botar o dedo ali, né? Você tá pagando quanto, meu irmão, pra ficar dando... Oxe, que isso, rapaz. Mas regrar os outros é fácil, difícil é a gente se colocar no nosso lugar, né? Bom, deixa eu ver aqui, a irmã Lourdinha. Rapaz, irmã, nós tivemos poucos contatos, mas foram algo tão marcante. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Um abraço para todos os irmãos aí na cidade. Nós tivemos ali na cidade de Triunfo, né? Nós fomos ali explorar, mas a cidade da irmã Lourdinha não é Triunfo. Agora eu esqueci o nome da cidade. Josué, me ajuda aí, meu filho. Então quem puder ajudar. Oi, irmã Lourdinha, me perdoe, esqueci agora. Tem uma senhora que mora aqui na frente da minha casa, que é daí também, né? A cidade do Lampião, né? Então, eu vou lembrar daqui a pouquinho, eu vou dizer.
Para aí, Lurdinha é BH. Ou troquei, então. Agora eu troquei. Agora eu troquei tudo. É porque tem outra Lurdinha, tem outra. Eu pensei que só tinha uma Maria no mundo, mas tem várias, né? Que coisa, rapaz. A gente faz isso. Me perdoe mesmo. Era outra história que eu ia cantar. Bom, era a irmã Lurdinha lá de Serra Talhada, gente, que eu ia falar. Me perdoem, tá bom? Deixa eu ver aqui. Infelizmente, como na última ida de Paulo a Jerusalém, sempre tem irmão que se escandalizam por coisas poucas. E por mais difícil que seja, o mesmo Paulo pede que acolhamos essas fraquezas em amor. É desse jeito mesmo, né? Desse jeito mesmo. Às vezes a pessoa. Tem um estudo aqui que eu queria trazer, talvez eu traga, né, para a semana. É a questão de você não tirar conclusões precipitadas, né? Tem paciência. E agora eu fiz uma assim, né? Diz que a irmã Lurdinha a irmã Lurdinha de Serra Talhada, né? A irmã Lurdinha disse assim: olha, como eu estou em casa agora, dá para eu participar do programa, né, com vocês. Amém. Glória a Deus, né? Programa maravilhoso. Amém. Fique em paz, irmão Valdizan. Meu nome é muito comum. Amém. É tipo, tem um nome aqui em Maringá que é muito comum também, que é. E olha, tempos que eu não vi. A pessoa com o nome Sônia, Silvia. E como era o outro, rapaz? Tem outro nome que eu trabalhei com entregas, né? E era muito comum. E tinha uns nomes assim que eu lembro que eu não era criança, né? Lá nas antigas, né? Há 50 anos atrás, 40 anos atrás, era muito comum esses nomes e depois não. Deixa eu ver aqui mais. Mas a irmã Lourdinha lá de Serra Talhada é uma pessoa muito querida, sabe? Uma pessoa muito dedicada. Se a gente puder dizer assim, a irmã Lourdinha, juntamente com a outra irmã que eu esqueci o nome, elas carregaram a igreja nas costas por muito tempo, né? Mas eu acho que agora deve ter algum irmão por lá apoiando, direcionando o trabalho, né? Vamos lá. Irmão João Dark, né? Bom dia ao amado Valdizan e aos demais ouvintes. É recomendável que a rádio coloque os cânticos sempre a capela, sempre um reforço à sã doutrina e verdadeira adoração. A rádio está de parabéns. Amém. Então, os intervalos da live aqui, meus irmãos, é que tem aí esses cânticos, esses instrumental eletrônicos, né? Que é só para não dar problema na transmissão, tá bem? Mas se você é ouvinte da rádio, né? Você sabe que a rádio, a sua sonoridade é totalmente a capela, tá bom? Totalmente. Daqui a pouco eu vou falar sobre a programação da rádio, tá bem? Falar sobre a programação da rádio. Irmã Lucidalva, bom dia, né? Faz tempo, é verdade, mas graças a Deus estamos aí juntos, firme e forte, sempre na alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Sempre na alegria do Senhor. Então vamos fazer a coisa bonita, coisa bem feita, e certamente Deus vai se alegrar com a gente, com o que a gente faz também. Vamos lá então, quebrando ou demolindo as barreiras, né? Enfrentamos muitas barreiras para alcançar outras pessoas com o Evangelho. Por exemplo, fatores socioeconômicos, tipo de personalidade e o que mais, né? Você pode fazer uma lista aí, né? Que são barreiras que impedem, né? Como é que eu vou chegar? Eu sou uma pessoa simples, como é que eu vou chegar em um advogado? Como é que eu vou chegar e tudo mais? Então, são barreiras que estão aí, barreiras sociais, né? Barreiras socioeconômicas. Então, tem muitas barreiras que nós precisamos superar, né? Eu sei que alguns espiritualistas, né, vão dizer, que isso, não é nada. Gente, mas existem barreiras. Você não pode simplesmente desconsiderar essas existências, né? Essas existências sociais, elas estão aí. Por exemplo, a gente tem, nós temos aí na cidade um grupo de pessoas
que são os marginalizados, né? Os marginalizados são aquelas pessoas menos favorecidas, né? São o pessoal da favela, são o pessoal que moram ali, que não tem muito acesso às coisas, né? Assim, aos benefícios. E esse grupo de pessoas, lá em Jerusalém, tinha também. E quando Jesus vem a esse mundo, Jesus ele vai estar transitando tanto do lado da burguesia, como do lado do proseliado, né? Então, Jesus está transitando entre os injustiçados, né? Os marginalizados, e a elite. E Jesus ele não trata com diferença, né? Ele tem um tratamento diferenciado, claro, mas ele não trata com diferença as pessoas. Todos são carentes do mesmo remédio, né? Do mesmo amor, da mesma graça e da mesma misericórdia, né? A diferença é que tem uns que reconhecem e outros não, né? Mas tá valendo, vamos em frente, né? Então essas são as dificuldades que nós encontramos, são as barreiras, né? O apóstolo Paulo, ele derrubou todas essas barreiras de separação por causa do evangelho, enquanto ao mesmo tempo ele nunca afrouxou o padrão. A gente às vezes, né, vê as pessoas fazendo alguns arrumadinhos com a palavra de Deus para poder chegar nas pessoas. A gente não chega nas pessoas, não diluindo o evangelho, não. A gente chega com outras, aquilo que diz respeito ao nosso tato com elas, não com a mensagem que a gente quer passar para elas. Então a mensagem, ela precisa ser a mesma para o branco, o preto, o verde, o amarelo, o rico, o pobre, para qualquer um, a mensagem é a mesma. Agora, como nós chegamos em cada um, pode ser que mude, né? Pode ser que mude a forma, mas a mensagem não, a mensagem é a mesma, né? E aí é que está a questão. Às vezes as pessoas mudam, né, a mensagem para agradar, que é para não, sabe? E aí, na verdade, não consegue nem alcançar o objetivo, né? Que é levar a pessoa do império das trevas para o reino de Jesus por meio da pregação do evangelho, né? Então é preferível que você nem fale do evangelho de Jesus, se esse é o seu caso, né? Esse aspecto da história de Cristo é dilemioso para nós hoje em dia, exatamente nesse ponto que Paulo está colocando para Corinto. Exatamente. Então Jesus ele vai fazer esse movimento, né, com muita tranquilidade, né? A gente é cheio de preconceito, nós somos cheios de preconceito, né? Mas Jesus ele não precisava disso, né? E nós também não precisamos. A gente pega de gaiato, né? Esse negócio de pegar preconceito, ficar criando preconceito, nós fazemos isso não é para nós não, sabe, gente? Principalmente nós que somos cristãos, a gente tem mais do que abrir mão dessas questões aí, sabe? E se converter, né? Se converter. Ficar escolhendo, selecionando, criando imagens, figuras e desculpa, né? Maria, desculpa, né? Bem, então o que a gente pode pensar, meus irmãos? Vamos continuar falando aqui. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa aqui que é interessante, né? Ele se tornou judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Ele se tornou gentil para com os gentios, para se tornar, mas melhor, para ganhar os gentios. Então, não dá para você, digamos, eu vou dar um exemplo aqui, que eu já falei hoje de praia, né? Dá mais um exemplo. Digamos que você quer evangelizar as pessoas que estão na praia. Aí você vai para a praia de paletó e gravata e uma Bíblia na mão, né? Para pregar para as pessoas. Você acha que vai dar para você estar misturando com as pessoas? Eu estou pegando aqui, gente. Eu não estou dizendo que você deve ir para a praia ou não deve ir para a praia. Eu não estou falando nada disso. Eu estou dando só um exemplo, né? Então, digamos que você quer alcançar um grupo de pessoas que... eles gostam de estar ali jogando pôquer, jogando, sei lá, carta, alguma coisa ali. Aí você chega lá e diz, para tudo, que agora eu quero pregar o evangelho para vocês, né? Olha, é difícil. Eu não estou dizendo também para você se tornar um jogador, tá bom? Então, gente, eu às vezes eu falo umas coisas aqui e aí pode alguém achar que eu estou doutrinando, né? Olha, tem que ser assim, ou você precisa ser assim. Não estou falando disso.
Mas a gente tem que se aproximar das pessoas no ambiente que elas estão. A gente tem que levar a mensagem lá onde a pessoa está, né? De repente, né, você pode chegar na casa de uma pessoa e a pessoa vai te oferecer um café. E aí, você está acostumado a tomar o cafezinho numa xícara de porcelana ou então num copinho descartável. E quando chega lá, ele coloca para você num pedaço de garrafa PET, né? Para você tomar o café ali, aquela garrafa PET, aquele cacareco ali, não tá nem tão limpo, né? E você olha para aquilo ali e aí você, não quero não, né? Quer dizer, você já, de certa forma, já fechou a porta para a mensagem, porque aquela pessoa vai perceber automaticamente que você está rejeitando ela, né? Tá rejeitando as coisas dela, tá com nojo, tá isso e aquilo. Então, o que você faz? Se você vai para o gueto, você vai para o lixão, você vai para as comunidades para evangelizar, mesma hora, vai com o coração aberto, vai tranquilo. Se alguém te oferecer lá um prato de comida e lá tem uma comida que você não gosta, você vai começar a gostar a partir daquele momento. Mas você não vai fazer feio. Eu não gosto disso. Não esquece isso. Você vai comer gostando, né? Eu lembro que a primeira vez que o irmãozinho trouxe para mim... olha, eles fizeram na casa deles com todo carinho, né? O tacacá, né? Tacacá. Acho que Cláudia lembra disso, né? Trouxeram a cuiazinha com o tacacá, rapaz, foi show. E aí, como a gente desfrutava de uma certa intimidade, né? A conversa era um pouquinho diferente, mas foi do mesmo jeito, né? E outro dia foi quando ele trouxe para nós a maniçoba, né? Eu não sei se você sabe o que é maniçoba, se você já viu, já experimentou, né? Eu acho que nesses dias os meninos estavam tudo em casa, né? O Armando chegou lá com essa maniçoba, né? Gente, para você que não sabe o que é maniçoba, maniçoba é uma comida paraense, típica, né? É uma comida indígena e a aparência é feita de folha de mandioca, né? A aparência dessa comida é tipo miolo de tripa, né? Agora, o gosto é como se fosse uma feijoada. É muito gostoso, gente. Mas se você olhar assim pro negócio, não vai sair. O estômago dá uma embolada. Mas se você é uma pessoa que tem essa vocação para testemunhar Jesus, meu irmão, isso é de menos. A gente come qualquer coisa. Cobra frita, lagartixa assada, vai tudo. Nem que depois lá no caminho você bote tudo pra fora. Mas no momento você vai comer gostando, tá bom? Então, essas questões que o apóstolo Paulo traz para nós, o contexto dele, gente, era totalmente diferente. Mas lá eram pessoas gentias também, né? Influenciada ali pela cultura grega romana, mas era um ambiente que ele estava. Agora nós aqui, né? Se você for lá para o interior do Maranhão, né? Lá para o Maranhão você vai comer umas comidas também diferentes. Se você for lá no Piauí, por exemplo, na minha terrinha, você pode ser convidado para comer uma buchada de bode, né? Uma buchada de bode. E aí? Então, é preciso ter essa questão muito clara na nossa mente, irmãos. Preciso ter isso muito claro na nossa mente. Então, o que eu vou fazer para não escandalizar esse potencial pecador aqui e levar ele para Cristo? Então, pensa sobre isso que eu estou falando, tá? É isso que a gente está lendo aqui, né? Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui do Josué. Sim, é isso mesmo. A primeira mensagem é o testemunho. Sempre o mundo resiste firmemente à hipocrisia dos santos, mas se apaixona incondicionalmente pela integridade e sinceridade daqueles que buscam um viver íntegro. É verdade, é verdade. Isso aí é batata, né? Isso é dado, né? Paulo pregou no Areópago, usando expressões gregas para anunciar o Deus desconhecido. Isso aqui é a gente às vezes vê irmãos, né, que vão preparar a mensagem
E aí faz uma mensagem tão rebuscada, né, que às vezes a igreja nem entende o que o irmão está falando, né? Eu sou muito assim, eu sou muito brega com minhas pregações, sabe? Que eu não tenho esse negócio de usar palavra difícil. E também não gosto de ficar citando ordem de grego, hebraico, aramaico, sei lá das contas. Eu não, porque a gente já tem a Bíblia em português, né? É importante entender pelo menos o que a gente lê em português. Aí, então é dessa maneira, né? Lições que eu aprendi na prática. Esse pregador tá falando de coisas que ele viveu. É verdade, José. Vamos lá. Meu irmão, é duro. Eu não gosto de arroz doce porque me fizeram comer 2 vezes. Eita, mano, se dava é desse jeito mesmo, acontece. Agora, eu estou na minha casa e recebi a visita da Jacira com a Mariana, que são pessoas lá do Quilombola, lá nas cercanias ali de Pelotas. E aí, falando sobre missões, a Mariana falou assim, quer dizer, eu queria ver, irmão Valdir, você dançando uma dança lá deles, lá do sul, sei lá de onde, né? Eu vou lembrar o nome da dança aqui. Rapaz, foi tanta risada que a gente deu, né? Porque eu tava falando exatamente isso, que na missão a gente não tem escolha. A gente come o que se dá, né? E aí tem que se aculturar, né? Pra poder fazer o negócio funcionar. Então vamos lá. A irmã Lourdinha colocou, é verdade, faz parte do chamado evangelista missionário. Se você não tiver disposição para isso, meu irmão, é melhor você ficar em casa orando por aqueles que vão. Então, porque se você vai com uma atitude dessa, você vai fechar as portas, vai construir barreira. Não vai abrir portas, não vai destruir barreira, nem vai se aproximar das pessoas, né? Porque a gente tem que entender que nós estamos no mundo daquelas pessoas. Para tirar elas do mundo, daquela realidade pecadora, nós temos que entrar lá, né? Temos que se tornar próximo deles. Jesus, ele diz assim, olha, quando vocês entrarem numa casa, comam do que servirem. Ele disse assim, olha, manda fazer uma picanha argentina para vocês, ou então, manda comprar uma fraldinha para fazer um churrasquinho. Não, é o que der, comam. E deu. Dê graças a Deus, ora e vida que segue, né? É vida que segue. Não adianta você ficar inventando modinha, não, que não vai dar certo, não vai rolar. Tá bem? Seguindo aqui, o apóstolo Paulo, ele desistiu das suas prerrogativas em suas interações com os fracos, cujo entendimento era deficiente em algumas áreas. Olha, aqui vale a gente falar a respeito de... Ô Josué, você lembra daquela vez que nós fomos na casa da irmã Maria? Não sei se você estava junto, que ela preparou o mocotó para nós. Rapaz, se você não sabe o que é um mocotó gaúcho, então você não vai entender o que eu estou falando. Mas esse da irmã Maria estava a capricho, viu? Mas bem, o apóstolo Paulo, ele soube lidar com os fracos, né? Fracos da igreja e os fracos mesmo do gentio, do modo geral, de pessoas assim. Então, o que acontece, esse ponto é interessante, como você vai lidar com os fracos, aquelas pessoas que têm pouco conhecimento. Geralmente, as pessoas que têm pouco conhecimento, que têm pouca sabedoria, eles não se manifestam assim, eles só acham que sabem muito, né? Então, quando você vai lidar com essas coisas, é sempre bom lembrar do apóstolo Paulo. Ele não só soube muito bem lidar com essas situações, né, como também ele é verdade, gostava de fazer, ela sempre fazia uma janta para nós. Toda quinta-feira a gente ia ali e ela fazia uma janta, fazia uma coisa pra gente. Bênção, né? Até conhecer ela, eu não comia porco. Eita, pai, é verdade, é assim mesmo.
Então, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não só lidou com, né? Não só, vou mudar a palavra aqui, não só conviveu com essas situações, viveu essas situações, mas ele deixou muito material escrito para nos orientar a respeito. Sabe por quê? Quando você não sabe lidar com os fracos, com os débeis na fé, você vai criar muito problema na igreja. Você vai ter muito problema. Então, tudo você vai apontar, vai criticar, vai querer ensinar todo mundo. Eu tenho aprendido que uma das ferramentas muito fortes para a gente ensinar as pessoas é através do exemplo. Através do exemplo. Então, procura. Às vezes tem pessoas que gostam de ler a Bíblia, saber das coisas, tem outros que não toleram, né? Não ler Bíblia. Tudo você. Olha, irmão, na Bíblia diz assim, poxa, você já está afastando a pessoa. Então, cada uma pessoa, irmão, tem um trato diferente, né? Tem um trato diferente, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Ah, vou fazer uma cartilha aqui, para todos é assim. Não é assim, irmão. Cada pessoa tem uma forma de conceber as ideias, de aprender. A cognição das pessoas é diferente, ou seja, a capacidade de aprender as coisas, a capacidade de aprendizado das pessoas, cada um é diferente, né? Diferente. Então nós temos que respeitar isso, porque sabendo respeitar isso e valorizando isso, a gente tem um triunfo, né, na nossa missão, né? Então, opa, não estou atendendo o telefone agora. Vamos lá então. Paulo exortou a dissolução de todas as distinções arbitrárias, né? Então, a carta escrita à igreja na Galácia, às igrejas na Galácia, no capítulo 3, eu vou ler o versículo 26 ao 29, tá bom? Gálatas 3, 26 ao 29, a palavra de Deus diz assim, ó. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, ele diz aqui que todos, né? Todos são filhos de Deus. Eu acho que essa questão de nós concebermos que todos somos filhos de Deus, aquele irmãozinho que eu não vou com a cara dele é filho de Deus. Aquele irmão que eu gosto muito de ir na casa dele é filho de Deus. Então, e todos são filhos de Deus. Então, quando a gente destrata um irmão, a gente está destratando o próprio Deus, né? Está destratando o próprio Deus. Então, é preciso que a gente tenha a massa cinzenta, né? Assim, exercitada também nesses pontos aí. Porque a gente corre o risco de estar fazendo uma injustiça com o próprio Deus, tá bom? Quero mandar aqui meu alô também para a Josi e Sônia, José, né? E Sônia Silva, nossos irmãos de língua espanhola, acompanhando também a nossa programação pelo Facebook. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, aqui nós temos aqui. É isso mesmo. Deixa eu seguir aqui, meus irmãos, um pouquinho mais. Quero falar da importância, né? A importância do evangelho. Eu sei que é chover no molhado para muitos, mas vamos falar de uma forma diferente aqui. Então, Paulo sempre tentou se identificar com os seus ouvintes. É a primeira coisa que a gente precisa aprender. A gente vai para a missão. Seja uma missão local, seja uma missão regional, seja uma missão nacional ou internacional, isso serve para qualquer missão. Quando a gente vai para a missão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a gente daquele lugar que a gente vai pregar. Conhecer as pessoas, conhecer os gostos, conhecer as tradições, conhecer... por exemplo, eu estou ouvindo de Recife para... Já falei isso aqui, né? Para Pelotas, olha, atravessando o Brasil, né?
de Recife para Pelotas, e eu chego em Curitiba, dou uma parada lá com o caso do irmão. E aí eu coloquei lá no Facebook, tinha parado ali, tá? E aí um irmão lá de Pelotas falou assim: agora me caiu as buchas do bolso, tio. E eu achei que tava de boa, né? Eu achei até isso. Só que não, né? Depois recebendo o apoio de Cláudia e tudo, mas fomos pesquisar o negócio. A coisa, o irmão não gostou muito da ideia, não, sabe? Não era nada assim, plausível, não, né? O negócio não foi muito bom, não. Bom, mas a gente conhecer, gente, a cultura, conhecer os costumes, conhecer as falas, né? Os dialetos, né? As gírias do lugar e tudo mais, faz parte. Pra gente poder ser, a gente chama esse movimento de aculturamento, né? Você tem que aculturar, tem que entender, conhecer, saber os valores, os princípios e tantas outras coisas, né? Porque mesmo nós que estamos no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um continente, onde um estado tem um jeito, tem outro, e a gente tem que aprender isso também. Então, principalmente quem vai sair do Brasil para ir para um outro país. Aí é que o caldo entorna de vez, né? Então, o apóstolo Paulo, ele sempre procurava se identificar com as pessoas, até mesmo quando ele chega ali em Atenas, que é uma cidade onde a idolatria rola solta, né? Vamos dizer assim, né? E o apóstolo Paulo, então, quando ele vai para o Areópago para pregar, ele fala: eu tenho visto, vocês são pessoas muito religiosas. Inclusive, eu vi que vocês fizeram um altar para um Deus desconhecido, e é exatamente esse Deus desconhecido de vocês que eu estou pregando. Olha aí. Então, ele entra pela porta da frente, né? Ele entra pela porta da frente para pregar para aquelas pessoas. Ele não vai escamoteando por cima do muro, né? Ele vai pela porta da frente. Então, para não impedir esse objetivo principal, devemos organizar nossas vidas para que tenhamos oportunidade de ganhar almas para Cristo o máximo possível. Como é que é esse organizar? Gente, começa com a nossa vamos dizer assim, o nosso entendimento de Deus, a nossa vida de comunhão com Deus, da nossa capacitação dada por Deus, mas também muito da nossa própria consagração a Deus, né? Então, quando a gente está nesse processo de interação com Deus, a gente consegue ver o mundo do prisma de Deus. Consegue sentir a dor do outro ali, consegue empatizar com a situação da pessoa. E isso é algo tremendo na missão evangelística, né? Hoje a gente tem muito trabalhado na questão de fabricar pregadores. E para isso nós temos nossas instituições que são, por sinal, muito boas. Então a gente manda nossos futuros candidatos a pregadores para esses lugares, e aí a gente acredita que eles vão sair de lá pronto. Isso não apronta pregador. As universidades, os seminários, as instituições de ensino, elas dão para a pessoa conhecimentos, né? Dão técnicas, né? Mas elas não tornam a pessoa, né, o profissional. O que a pessoa vai adquirir é o conhecimento. A profissionalização, na verdade, vai vir pela prática, pelo exercício. E aí uma coisa que nós vamos estar falando quarta-feira, porque vai dizer como a gente vai fazer para escolher evangelistas para a igreja, pregadores para a igreja. Não vamos contratar profissionais, não é isso que a igreja precisa. A igreja precisa de pregadores, mestres na palavra de Deus, não de profissionais que chega aí, fala da Bíblia de ponta a ponta, explica a geografia, a arqueologia, as línguas, as bibliologias e tudo mais, mas não tem nada de vivência, de experiência, de nada. Então aquele ensino todo não consegue fazer a convergência, né? Ou seja, a teologia que deveria capacitar o ser humano para fazer essa convergência de aproximar o homem de Deus, muitas vezes mais distancia.
Até porque muitas vezes o que a gente vê é que se um indivíduo faz um curso superior de teologia, muitas vezes esse conhecimento só distancia ele de Deus pelo orgulho, pela vaidade e tantas outras coisas. Comentários da irmã Lourdinha, né? Que programa maravilhoso. Amém, mano. Glória a Deus, se está gostando. Deus nos ajude a crescer nessa graça. O Valmir, meu irmão, lá de Arapiraca, diz: quase desiste de onde estou por falta do conhecimento da cultura. Depois de quase um ano nos identificamos, não é fácil. Você pega um sapo, né, e joga na panela quente, de água quente, sabe? Ele pula fora, né? Então você quer matar o sapo, coloca ele na água fria, acende o fogo da panela e ele vai cozinhando. Nós precisamos, mudando aqui a questão do aculturar, nós precisamos, gente, fazer essa... Você vai começar uma congregação numa cidade, né? Então você chega lá e procura conhecer as pessoas, como é que é a vida delas. Esse é um processo que muitas vezes dura um ano. Olha, nós tivemos a chegada da família dos missionários lá em Belém do Pará, e eles nem falar português sabia, coitado. Nem falar português sabia. E aí, eles passaram... No início eles começaram querendo já, e não deu, viu que não foi, né? Aí eles passaram um ano, né? Quem conheceu a equipe lá de Belém do Pará sabe que eu tô falando do Brian, né? Do Brian, como é o nome da esposa dele, a filha do Timóteo, a Jéssica, é Jéssica, é? Ah, não tô lembrado agora, eu vou lembrar, se não for esse, alguém me ajuda aí. E também o Nicolas, né? Nicolas Fowler, eu até pensei que ele é irmão do Fowler lá de Belo Horizonte, mas não é parente não. O Nicolas, eles passaram um ano só aprendendo a língua portuguesa, para poder começar a conversar com as pessoas, e nem conversava com ninguém, porque não sabia a língua. Então, essa questão de você conhecer a língua, os dialetos, os costumes, porque senão você... Por exemplo, você tem lá no Nordeste, você é um moleque, né? Um menino, assim, um jovenzinho, né? Aí aqui no Paraná é piá. É piá. E assim por diante. Então, tem lugar que é guri e assim por diante. Então, a gente tem que conhecer essas coisas, essas particularidades para poder alcançar o objetivo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 7, ele diz assim, ó: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então nós estamos falando do autor da vida, que veio a esse mundo, o maior evangelista que já aconteceu na história da humanidade, Jesus, e deu esse exemplo. Ele era Deus, mas ele se esvaziou da divindade, assim, nessa questão do orgulho, da imposição, e se tornou como um de nós, para poder falar com a gente, para poder conversar com a gente, para poder transmitir para a gente o amor de Deus, e que por meio dele a gente então possa ser salvo. Então olha que coisa fantástica, que exemplo grandioso nós temos aqui. O próprio Jesus, ele não se colocou lá em cima, lá distante, né? Então, para não impedir o objetivo, né, principal, devemos organizar nossas vidas para que tenhamos oportunidade de ganhar almas para Cristo o máximo possível. Então,
que esse seja para nós um exemplo a ser aprendido e praticado dia após dia. Amém? Glória a Deus. Gente, chegando aqui ao final do programa, eu quero deixar ainda duas coisas para a gente pensar. Primeiro, esse objetivo primário, que é o evangelismo, ele não mudou e também não mudará. O sonho de Deus, desde a eternidade, era que, por meio da igreja, a multissabedoria, as muitas formas de sabedoria dele se tornassem conhecidas em todos os âmbitos da criação. Também, nós precisamos lembrar que Deus nos fez seus sacerdotes. Deus nos escolheu com essa finalidade. Então, enquanto nós estivermos nesse plano físico aqui, na Terra, a responsabilidade, o compromisso e o objetivo de Deus precisa continuar sendo o nosso objetivo principal. E por último, vamos nos juntar ao apóstolo Paulo para quebrar todas as barreiras, para nos identificarmos com todos a fim de ganhar muitos para Cristo. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Bem, concluímos aqui. Hoje é sexta-feira. Gente, hoje é sexta-feira, verdade. Sexta-feira. Então, amanhã não teremos programa. Domingo também não. Mas na segunda-feira, gente, eu volto com todo o gás, com toda a alegria, para compartilhar com os irmãos um pouco mais dessa graça maravilhosa. E tem segunda a palavra. Será que a gente também consegue agendar para essa semana algumas participações dos irmãos? Está certo, na quarta-feira o irmão Rendal, né? Mas eu vou ver se eu consigo agendar mais alguém, porque o irmão Rocha, lá de Fortaleza, lá do Gereçati, né? Ele tá disponível para participar com a gente, para falar do cântico, né? Dos cânticos que ele tem gravado, né? Então, ver se a gente consegue organizar. Também recebi mensagem, né, do irmão Eugi Girodo, falando que ele vai gravar em vídeo umas mensagens aí e vai estar disponibilizando para a gente colocar aqui para os irmãos. Falando em disponibilizar, meus irmãos, olha só, o nosso site, né, conta com uma programação que eu atualizei ontem, inclusive. Então, o que está acontecendo ali? 7 horas da manhã, você tem o jornal Rádio News. O Rádio News. Rádio News, acho que é Rádio News. Aí, 8 horas da manhã, você tem o Viva Bem Brasil. O Viva Bem Brasil, que é produzido pela nossa querida doutora Luana Cardoso, lá de Porto Velho, Rondônia. Tem... Amém, Manudinha. Que Deus abençoe a sua vida e nos ajude, né, a termos todos esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo. Aí às 9 da manhã você tem aqui o Abra Sua Bíblia comigo, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Vai de 9 até 11 da manhã. Aí depois do Abra Sua Bíblia, você vai ter às 13 horas o Jornal da Tarde, né? Jornal da Tarde, que é outro bloco de notícias. E aí às 16 horas, até o final de dezembro, pelo menos, nós vamos ter o cafezinho espiritual com a nossa irmã Deis, né? Lembrando que o cafezinho espiritual, ele é apresentado em áudio, na rádio, e também em vídeo, né? Então, até o final do ano, essa é a programação. Às 20 horas, você tem a reprise do programa
abra sua Bíblia. Necessariamente não é do dia, mas vai ter sempre uma reprise ali. Agora, se você quer acompanhar em vídeo, durante todo o dia na programação de vídeo, você vai ter ao vivo às 9 da manhã o programa Abra Sua Bíblia. E durante toda a programação você vai ter cânticos e vai ter reprise dos programas. Está tendo agora os programas de novembro. Estão sendo reprisados agora. E em janeiro nós vamos ter os programas de dezembro. E assim por diante. Mas às 4 da tarde, até o final de dezembro, você tem o cafezinho espiritual às 16 horas com a nossa irmã Deise. Agora, essa é a programação que nós temos ali, mas eu quero pedir a oração dos irmãos para que a gente possa estar para que a gente possa estar estabelecendo uma programação em vídeo, né? Para o canal, para o site da TV. Eu preciso das orações, eu preciso também de muito investimento para fazer com que essas coisas aconteçam, né? Então vocês sabem que eu tenho só o site da rádio em operação hoje e nem sempre eu coloco atualização ali, tá? Falando no site, eu quero convidar vocês para irem lá no site e ver a seção sobre nós, tá? Eu coloquei ontem algo ali, uma definição sobre a rádio, e eu gostaria que vocês conhecessem sobre um pouco mais sobre a rádio. Eu espero ainda um dia gravar esse conteúdo, colocar em áudio ali para as pessoas entenderem qual é o propósito da rádio, qual a missão da rádio, o que esse ministério tem em mente, de onde ele saiu, para onde é que ele pensa ir e tudo mais. Então, eu convido você para acessar o site. Se possível, se inscreve no site, porque as transmissões dos programas, eles estão ali. Nós temos um play de vídeo ali, onde você pode assistir a programação. Tem o chat, onde você pode comentar. Igualmente, sempre quando tem algum problema aí nas redes sociais, vai para o chat que lá sempre tem o conteúdo da rádio. Agora, deixa eu ler os comentários aqui dos irmãos, né? Antes de eu já encerrar aqui a programação, o que eu tenho aqui? Tem um comentário do Valmir. Pai, Deus seja com todos e bom final de semana. Olha, lembrando, meus irmãos, que domingo é o dia do Senhor, que todos estejam aí se organizando, se programando para estarem no culto, aonde quer que você vá. Se você cultua na sua casa, mas tem um local que os irmãos se reúnem, vai lá, tá bom? Deus seja louvado por esse ministério via rádio, site e recursos tecnológicos, usando o irmão Valdizan, né? A edificação do corpo de Cristo e anúncio do evangelho a todos os povos, raças e línguas. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Estou em oração. A Deus proverá os recursos necessários para esse ministério. Amém. Lembrando que a nossa sobrevivência como ministério, ele depende muito do nossa dedicação, depende muito de ajuda dos irmãos, né? Os irmãos que têm nos ajudado a manter esse trabalho, nos ajudado a manter esse horário, né? Porque a minha manhã inteira, de segunda a sexta-feira, é dedicado à rádio, né? Então, eu tiro esse horário já como minha oferta ao Senhor, para estar me dedicando a esse trabalho. Então, tudo que os irmãos puderem ajudar, seja em oração, seja em termo financeiro, é muito bem-vindo. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Não esquece de ir lá no site, gente, e leia lá o material que eu coloquei ali, para você conhecer um pouco mais sobre a rádio, sua origem, suas pretensões. Tá bem? Um abraço, fiquem com Deus. E amanhã, segunda-feira, a gente volta às 9 da manhã, se assim o Senhor nos permitir. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia.
Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.